Olá, boa noite. Olá, olá. Boa noite, professor. E aí, boa noite. Tranquilidade? Boa noite. Boa noite. Quer dizer, meio tenso aí, né? O jogo do Mengão rolando, mas estamos aqui firme e forte. Pior que eu nem tentei trocar com o Wilson, que o bicho é flamenguista também, ele nunca quer topar. Então, vamos embora. Bom, deixa eu... Tá gravando, tá tudo certo. A gente teve aquela aula meio aleatória daquela semana para exercícios e tal, né? Porque eu tive que substituir o Eduardo. Hoje a gente segue com conteúdo, vamos dar uma avançada nele. E aí eu estou prevendo mais 2 aulas para térmica, tirando essa. Vou ver se eu consigo fazer algumas coisas um pouco mais rápidas para a gente ter tempo de discutir bem a elétrica. Tem. A elétrica ela não é tão grande assim de conteúdo, de conceito. A térmica ela é muito mais conceitual. A elétrica ela é muito mais aplicada. Então, assim, eu dando o caminho, eu acho que de uma maneira geral, a grande maioria das questões, vocês conseguem ir pegando a mãe e a gente vai tirando uma dúvida ou outra. Mas a física térmica ela é muito conceitual. Quando a gente for discutir entropia e entalpia, é um negócio que é muito viajante, assim. Entalpia é mais na química, mas a entropia ela é muito viajante e muito aplicável, né? É um negócio que a gente faz todo sentido no nosso cotidiano e ainda assim a gente não sabe muito do que se trata. Beleza, já estou compartilhando a tela, vamos embora. Bom, vamos dar uma resumida rápida em tudo que a gente falou nas últimas aulas, né? Ó, essa aqui foi dia 15/7. A gente começou a falar das transformações gasosas. Hoje eu vou disponibilizar essa aula aqui para vocês lá na plataforma, junto com o vídeo, tá? Então a gente falou da lei de Boyle, ou Boyle-Mariotti, que trata de uma transformação isotérmica, né? Uma transformação em que a temperatura permanece constante. E aí a gente discutiu... Vou me interromper. Claro. Qual é a matéria de hoje? Então, hoje a gente vai finalizar transformações gasosas e começar trabalho termodinâmico ou trabalho de um gás. Aqui. Obrigada. Nada. A gente vai finalizar porque faltou falar da lei de Charles. Só estou dando uma recapitulada. Então, a transformação isotérmica, ela entra na lei de Boyle-Mariotti, né, ou Boyle-Mariotti, que fala que numa transformação a temperatura constante, você tem uma relação direta entre pressão e volume. Né? Inclusive, uma relação direta não, inversamente proporcional. Quanto maior a pressão que você exerce em um gás, menor o volume ocupado por esse gás. E é isso que a gente tenta comprovar, né, nesses desenhos aqui. Vou até apagar isso. Bom, depois a gente vai falar, porque não fica tão grande assim o PDF. E aí a lei de Boyle-Mariotti, né, trata... Ó, o microfone, ou é a pergunta? A lei de Boyle-Mariotti fala realmente, né, que está descrita bonitinho para depois vocês lerem com calma, a gente já discutiu, que a relação entre pressão e volume de um gás ideal é inversamente proporcional. Então, conforme a gente vai criando essas transformações de estado, ou seja, a temperatura constante, aqui, por exemplo, eu aumentei a pressão. Conforme eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Esse tipo de transformação dá lugar a uma curva chamada isoterma. A curva isoterma é essa curva aqui. A gente vai tratar dela novamente no futuro, nas máquinas térmicas, né? Isso aqui é uma das curvas que tem no ciclo de Carnot. Então, como a gente vai falar melhor também sobre ela, eu não vou voltar muito no tema, mas a gente manteve a relação de pressão e volume
é uma curva, como é que eu posso dizer? Exponencial, basicamente. As outras são relações muito mais simples, né? A lei de Gay-Lussac, numa transformação isobárica, né, isobárica a pressão constante, fala que quando você mantém a pressão, por exemplo, uma pressão constante sobre um êmbolo, então eu boto um bloquinho aqui em cima, ou eu deixo a pressão atmosférica agir, conforme eu aumento a temperatura do gás, esse gás vai fazer uma expansão, né? Inclusive, é nosso tema do conteúdo subsequente aqui da aula, né? Ele vai gerar uma expansão térmica. E é o princípio, vamos supor, da panela de pressão. A panela de pressão, ela mantém não a pressão constante, a pressão vai aumentando, mas o volume constante. Se a gente conseguisse ir aumentando o volume da panela de pressão, consequentemente a pressão ia ficar constante. Eu até fiz o exemplo num simulador para vocês, né? Eu mantive a pressão constante e aí eu aumentava a temperatura, era uma caixa lá, ela se expandia. Eu diminuía a temperatura, ela retraía, justamente para manter a pressão constante. Numa panela de pressão, a gente mantém um volume constante, né? A lei de Gay-Lussac, então, fala que é diretamente proporcional à relação entre pressão e temperatura. Quanto maior a temperatura imposta sobre um gás, maior a pressão que ele vai exercer, maior o volume que ele tende a ocupar. Ô, professor, mas você está aumentando a temperatura e temperatura é grau de agitação. Como é que você está mantendo a pressão constante? A pressão não deveria aumentar? Pois é. A molécula, quando eu aumento a temperatura dela, ela vai bater mais forte na parede do recipiente, porque ela tem mais energia térmica. Então, se eu aumento a temperatura, ao invés de ela bater e quicar, ela vai bater muito mais forte para quicar. Só que ela vai bater menos vezes, porque ela vai estar viajando muito mais rápido, né? Então, por isso a pressão média se mantém constante. Você bate com mais força nas paredes do recipiente, porém com muito menos intensidade, vamos dizer assim, né? Muito menos vezes. Deixa eu mudar de página aqui. Isso aqui ainda é uma revisada de leve, né? Falei da lei de Gay-Lussac. E aí a gente tem um gráfico muito mais linear aqui, né? A transformação isobárica, conforme eu tenho pressão constante, numa variação de volume para mais, né? Se eu aumento o meu volume, eu tendo a aumentar a temperatura. Então, são relações diretamente proporcionais. Se eu boto isso num gráfico de volume por temperatura, eu vou ter uma variação de estado linear. Como eu posso ter uma compressão, né? Compressão térmica. Eu vou diminuindo a temperatura, então minha setinha vem de B para A, e aí, consequentemente, eu vou diminuir meu volume. A setinha também vem de B para A. E aí, esta setinha também estaria invertida. Certo? Então, basicamente, é um gráfico que representa a variação. O gráfico mais importante é o isotermo. Tá? Esse gráfico aqui. Esses daqui são gráficos bem, né, tranquilos, lineares. Assim como o da lei de Charles, da transformação isovolumétrica, ou isométrica, ou isocórica, que é uma transformação com volume constante. Volume constante. Eu aprendi como isovolumétrica na escola. Hoje em dia, isométrica eu vejo mais, né? Apesar de não ser tão velho assim. O Jacques Charles, né, ele praticava balonismo, e ele se interessava muito em como, ou ele se interessou muito em como as moléculas de gás, depois que você aumentava a temperatura, como é que aquilo funcionava, né, basicamente. E ele percebeu que, ao aumentar a temperatura sobre moléculas de gás, elas tendem a tentar se expandir. Se você bota essas moléculas num recipiente fechado, e elas não têm para onde se expandir, elas vão aumentar a pressão interna, né? Porque elas vão ficar batendo com cada vez mais força, e como o ambiente não se expande, cada vez mais vezes nas paredes. Aqui sim é a base da panela de pressão.
você aumenta a pressão interna, aumentando a temperatura. A pressão interna de uma panela de pressão pode chegar a 2 vezes a pressão atmosférica. E aí, qual que é o benefício da panela de pressão? Na panela de pressão, quando você pega a pressão, né, o famoso termo, quando começa a escapar gás de uma maneira constante daquele buraquinho, o que está acontecendo? A pressão interna está se mantendo constante, né? Em geral 2 atm. Se a pressão interna está constante, a gente pega pela lei de Charles, aqui, ó, se a pressão está constante, a temperatura também vai se manter constante. Então, uma dica aí é que quando a panela de pressão pega a pressão, você pode diminuir o fogo, porque a pressão já está interferindo na temperatura, em como a temperatura se porta. E aí você pode poupar um pouco de gás aí nessa brincadeira, né? Porque deixar a panela que já está na pressão no fogo alto só vai te fazer gastar mais gás e provavelmente secar um pouco mais a água que está lá dentro, talvez por condução mesmo, né? Porque você vai estar com uma chama muito maior. Então, em geral, quando pega a pressão, você pode diminuir, botar em fogo baixo. E a temperatura interna vai se manter da panela. Botei aqui também os gráficos de relação, são gráficos lineares também, né? Com um volume constante. Quando você aumenta a pressão de um gás, ou sobre um gás, você também vai aumentar a temperatura quando o volume estiver constante. Logo, na transformação isométrica, você tem um gráfico exatamente idêntico ao da transformação isobárica. É exatamente a mesma coisa. Uma das várias aplicações que tem aqui, e a gente pode fazer um dia aí de aula, eu estou devendo aí gravar a correção de lista para vocês, né? Mas é porque realmente o começo do ano estava um pouco mais tranquilo para mim. Agora as escolas estão caindo em cima, mas eu vou começar a gravar correções de listas aí que estão para trás, para a gente ter mais aplicações, mais coisas para discutir. Só um exemplo é do mergulhador, né? Vou até exemplificar, meus desenhos não são tão bons, mas do mergulhador, e por que mergulhadores eles não podem voltar com muita pressa para a superfície, ou eles também não podem, principalmente para grandes profundidades, tá? Se você vai fazer um mergulho de 1 metro, 2, é até ok. Mas uma coisa que você tenta evitar de fazer, e quem já mergulhou, quem fez curso de mergulho, sabe, é não voltar para cima, para a superfície, prendendo a respiração. Não é aconselhável. Você tem que liberar o ar. Por quê? Vamos fazer um exemplo aqui direto disso. Imagina que eu tenho, né, uma pressão atmosférica, tem um mosquitinho aqui, de 1 atm, que é a pressão normal, e eu tenho sobre o mergulhador, que está a 10 metros de profundidade, uma coluna de água, que é o que a gente chama, né, que gera nele uma pressão também de 1 atm. Então, ele também está sofrendo uma pressão de 1 atm. Ou seja, qual que é a pressão, quando ele está lá a 10 metros de profundidade, inicial que ele está submetido? 1 atm da atmosfera, mais 1 atm de pressão de água. Então, ele está submetido a 2 atm. Essa é a pressão inicial sobre ele. E imagina que ele tem, eu não lembro a capacidade de pulmão, capacidade pulmonar, tá? Então, eu botei aqui um valor de 1 metro cúbico, só para a gente ter uma ideia. Que ele tem um volume de ar de 1 metro cúbico dentro dos pulmões. Então, ele tomou uma boa respirada, encheu o pulmão e ele vai subir. Ele vai fazer isso, vai pegar esse volume de ar aí e vai para a superfície. Quando ele chega na superfície, qual que é a pressão final que ele vai estar submetido? 1 atm, só a pressão atmosférica. Então, se ele tinha um volume de ar, aí o volume inicial, né, de ar de 1 metro cúbico dentro dos pulmões, o que vai acontecer com o volume final de ar, né?
E aqui eu falei que a temperatura está 27 graus Celsius, com 10 metros não dá tanta diferença de temperatura assim. Então isso aqui a gente pode pensar numa transformação isotérmica. Temperatura constante. Então o que vai fazer com os pulmões dele, né? Bom, se uma transformação isotérmica, pressão inicial vezes o volume inicial, né? Lembrando do PVT por Votor, é igual a pressão final vezes o volume final. Pressão inicial é 2 atm, vezes o volume inicial, que é 1 metro cúbico, é igual a pressão final de 1 atm, vezes o volume final de ar nos pulmões. Então, ó, ATM vai embora com ATM, 2 vezes 1 é 2, o volume de ar final no pulmão dele são 2 metros cúbicos. Ou seja, vai dobrar a quantidade de ar dentro do pulmão dele. Então, por isso que ele não pode subir prendendo a respiração, senão o pulmão dele pode colapsar. Isso para quem vai fazer um mergulho, isso aqui 10 metros. Conforme você faz mergulhos a grandes profundidades, isso vai se ampliando. E principalmente você vai caindo com o nível de oxigenação do sangue. Porque quando você vai descendo, vai aumentando a pressão sobre você. Uma pressão grande sobre você é uma pressão grande sobre os órgãos internos. Então, o coração tende a reduzir, os pulmões tendem a reduzir, porque você está sofrendo uma pressão grande, né? Quanto mais profundo você vai. Isso, né, a gente está falando aqui até com roupa de proteção, né? Aquelas roupas de mergulhadores, todas externas, abertas, eles têm uma leve diferença, mas ainda assim eles estão sofrendo grande pressão. E aí o coração está reduzido, os pulmões estão reduzidos, o nível de oxigenação no sangue diminui. Se você volta para cima com muita rapidez, né, e aí por isso que existem aquelas câmaras hiperbáricas, né, que os mergulhadores são submetidos, se você volta para cima com muita rapidez, você tem uma ampliação da capacidade pulmonar e do coração muito grande, e aí você pode ter esse dano mecânico mesmo, né, de rasgar, fibrar, alguma coisa do gênero. E ainda mais, você vai ter uma quantidade de oxigênio sendo jogado muito rápido no seu sangue. E aí é perigoso você ter essa quantidade de oxigênio tão grande, né, no sangue, porque pode gerar uma diferença de pressão interna, você pode ter pressão cair, pode vir oxigenar demais o cérebro. E aí o problema disso é você ter o que as pessoas falam de um excesso de gás carbônico interno, né? Que é um contrabalanceamento aí. Eu não sou professor de biologia, mas falando um pouco fisicamente. E por isso que os mergulhadores de alta profundidade, eles são botados em câmaras hiperbáricas, né? Justamente para equilibrar o nível de CO2 e oxigênio no sangue. E aí o cara, né, precisa ficar um tempo lá, 1, 2 horas, com uma câmara hiperbárica, que eles chamam, né? A gente tem várias aplicações para isso, acho que nos exercícios na lista tem algumas. A gente pode... Eu vou gravar uma para vocês. Vou tentar sempre postar na semana que a gente não tiver aula. Aí eu posto um vídeo de correção de lista, porque aí acho que fica mais de boa. E, basicamente, das transformações gasosas como um todo é isso. Aí a gente vem para a aula de hoje falando também sobre o trabalho que um gás exerce, certo? Então, obviamente a gente ainda está no tema gases, né? A gente vai ficar aí até na termodinâmica, as máquinas térmicas, a gente vai ficar falando sobre gases a partir de agora. Então, imagina um recipiente que tem um êmbolo, né? Eu botei aqui até uma legenda, tem um êmbolo móvel. Esse êmbolo é tipo aquela borrachinha da seringa, né? Só que esse êmbolo ele consegue deslizar perfeitamente, né? Não é tão emborrachado,
e ele não permite que ar ou gás escape, né, dessa movimentação aqui. E aí eu vou pegar um pouco de gás e deixar o êmbolo, né, abaixar, né, e ficar em equilíbrio com a coluna de gás. Aqui a gente tem uma pressão inicial que o gás exerce, P0. Vai ficar ruim? Deixa eu botar aqui fora. P0. E aí eu vou começar lembrando que aqui, ó, pressão externa constante, né? Pressão atmosférica. Eu vou começar a esquentar esses gases, e a gente viu numa transformação isobárica que, conforme eu esquento esses gases, se a pressão externa permanece constante, eles vão exercer uma pressão maior no êmbolo e ampliar o seu volume. E é isso que basicamente acontece. Essas moléculas de gás começam a aumentar a pressão. Então, vou botar P do gás aqui para deixar bem claro que é do gás. Começam a aumentar a pressão interna ali. Então, V0, né, botei aqui os nomes, né? V0 é o volume inicial, V volume final, o A é a área que o êmbolo ocupa e, consequentemente, a área do recipiente, né, da base do recipiente, e H é a variação de altura que o gás provoca no êmbolo. Se a gente lembrar lá da mecânica, trabalho de uma força, né, lembrar aqui o trabalho de uma força, talvez vocês não tenham visto com o Eduardo, porque está mais para o final, é força vezes deslocamento vezes o cosseno de um ângulo. Que ângulo seria esse? O ângulo entre a força e o corpo que está sofrendo essa força, né? Isso lá da mecânica. Se a gente substituir para valores da térmica, o trabalho do gás vai ser o quê? Força. O gás, né, ele não exerce uma força, porque não é um único corpo que está empurrando, são várias moléculas em vários momentos diferentes. Caraca, está vibrando aqui. Várias moléculas em vários momentos diferentes. Então, as moléculas elas não exercem força, elas exercem pressão. Mas o que é pressão? Se a gente lembrar, vou botar aqui no cantinho, depois eu apago, porque está aqui já na pressão é força sobre área. Pressão é força sobre área. Então, se eu passo o A multiplicando ali, eu vou ter que força é pressão vezes área. É exatamente isso. É exatamente isso que eu estou mostrando. Se a força é área vezes pressão sobre área, melhor, desculpa, se a pressão é força sobre área, a força é pressão vezes área. Então, eu fiz uma troca aqui, né? Para elementos mais próximos do meu gás. O H que as moléculas empurram o êmbolo, né, essa altura, continua sendo H. E elas fazem força no êmbolo de diversas movimentações, tá? Eu vou considerar apenas as perpendiculares, as totalmente perpendiculares aqui, ó. Vou considerá-las. Aí fica mais fácil, né? Ou seja, não tem ângulo entre a força e o êmbolo, né? É 0 graus. Com isso, o que a gente vai fazer? 0 graus, que dá cosseno de 0 a 1. Área vezes altura é volume. Ou seja, eu transformei esses dois valores em uma variação de volume. Consequentemente, se a pressão vezes a variação de volume é o trabalho de um gás. Então, a gente vem de uma ideia mecânica para uma ideia térmica. O trabalho de um gás é a pressão vezes a variação de volume que ele exerce. É algo aceitável, né? Se o gás exerce uma pressão muito grande, ele vai gerar uma grande variação de volume. Logo, né, botei também todos os nomes aqui, né, ângulo entre força e
meio, entre a força e o meio. Professor, mas para essa matéria, a fórmula mais importante é a do retângulozinho, né? Como assim? Qual? Aqui? Isso. É. É do retângulo. Isso aí. Do trabalho de um gás, essa é a fórmula. A gente tem algumas outras aplicações de trabalho. E até aqui, sim, vai ser a fórmula mais importante. Daqui a pouco a gente vai ver, de fato, a fórmula mais importante, que é a da primeira lei termodinâmica, juntamente com as leis de rendimento, que falam um pouco da segunda lei. Aí eu acho que são as mais importantes de fato, né? Energia interna. A gente vai ter várias fórmulas aí. Eu vou fazer um apanhado geral para vocês, justamente para a gente focar no que é mais importante, né? Não dá para falar de 100% todos os conteúdos. Mas sim, aqui sim, mais importante. P delta V. Pressão vezes a variação de volume imposta pelo gás. Isso tudo a gente está analisando o gás, importante, né? O gás, não é nada externo. Se a pressão do gás, ela sempre vai ser positiva. Não existe pressão negativa para o que a gente está trabalhando aqui. Se tem gás dentro do êmbolo, tem pressão. Pode ser uma pressão pequena? Pode, mas tem pressão. Então, se o ΔV é maior do que zero, a gente está falando de uma expansão, né? Quer dizer, ele aumentou o seu volume. E se ele aumentou o seu volume, a gente fala que o gás realiza trabalho. Agora, se o ΔV é menor que zero, quer dizer que ele teve uma compressão, ou seja, aí vamos pensar em termos de energia, em termos de calor. Se o gás realizou o trabalho, o que é trabalho se não energia? O trabalho é energia. Aí vamos pensar o seguinte, o que a gente tem que diferenciar. A expansão foi realizada pelo gás. Então, se o gás realizou o trabalho é energia. Nesse caso aqui, o gás cedeu energia para o meio. Ou cedeu energia, né? Vou falar de uma forma geral. Cedeu energia. Agora, se houve uma compressão, o gás recebeu energia. Recebeu energia de quem? Do meio. Alguém tem dúvida no microfone? O microfone. Aí. Com isso, se não há variação de volume, quer dizer, ele não recebeu nem cedeu energia, consequentemente, vai se manter tudo na mesma. Como a gente faz uma análise disso? Só para lembrar, é 10h20 ou 10h30? Eu acho que é 8h30. 10, ó. Desculpa, 8h30, tá? 10. Vocês assustaram aí, provavelmente. Bom, imaginei. Não, nem eu aguento dar 2 horas de aula seguida. Deixa eu... Ah, tá. Beleza, a gente continua. Qualquer coisa eu achei que ia ser mais... ia demorar mais, mas está indo bem. Logo, a gente pode fazer um gráfico desse trabalho da transformação gasosa, né? Numa transformação isobárica. Isso aqui, essa formulinha aqui que é importante, a gente só pode usar em transformações isobáricas, em que a pressão sobre qual o gás está sofrendo é constante. Se tem alguém apertando aqui, fazendo força, essa relação não é válida, certo? Isso é importante a gente perceber. Com isso, se a gente faz o gráfico, a pressão é constante, logo é o gráfico lá que a gente viu, até nas transformações mesmo.
E eu tenho aqui uma variação de volume, ou seja, eu tenho uma mudança de estado. A pressão constante, eu passo de um estado A para o estado B. E aí eu posso calcular a área desse gráfico, sob a curva, né, que a gente chama, apesar de ser uma reta, todo gráfico a gente pode chamar de curva. Sob a curva, eu posso calcular a área. Calculando essa área aqui, eu tenho que é P vezes ΔV. Só que a gente acabou de ver que o trabalho também é P vezes ΔV. Então, isso nos mostra que o trabalho de um gás é numericamente igual à área gerada pelo gráfico de pressão por volume. De uma forma mais generalizada, a gente pode representar, isso aqui é a minha curva, né, que eu tentei ficar mais ou menos, mas não é aquelas coisas não. Para todo gráfico de pressão por volume, se a gente calcula a área debaixo da curva, né, entre a curva e o eixo, nós conseguimos calcular o trabalho do gás. E aqui é onde faz falta para o ensino médio, e eu não tenho nem solução para isso, a gente ter a ferramenta de cálculo, né, derivada, integral, porque é assim que a gente usa na física, né, na física do ensino superior. Derivadas, integrais, porque, na verdade, isso aqui, o cálculo da área, a gente calcula por uma integral. Tudo que tem delta no ensino médio, na verdade, é uma derivada. Então, se a gente a integral nada mais é do que uma soma, né? É uma soma. Então, a gente vai somar todos os pequenos pedaços embaixo dessa curva e aí a gente calcula o trabalho gerado por um gás. Por isso que esse gráfico aqui, ele não faz muito sentido. Pô, isso nunca vai aparecer para mim, professor? Provavelmente não. Porque isso aqui é um gráfico muito estranho para o nosso termo de aplicação do ensino médio. Mas, de certa maneira, ele pode aparecer de diversas formas, né? Isso aqui é uma generalização. Generalização. Então, se o trabalho surge de uma área positiva, houve a expansão do gás. Se o trabalho surge de uma área negativa, e é aqui numericamente igual, né, não existe na matemática área negativa. Aqui a gente usa a área para representar essa relação negativa, tá? Se o trabalho der uma área negativa, houve uma compressão do gás. Certo? Professor, Oi. mas como assim área negativa? É de acordo com a variação do volume, essas coisas? Exatamente. Porque imagina que aqui era o seu nível 0, né? Está 20 centímetros. Vou botar aqui. Do chão, isso aqui está a 20 centímetros. Aí você, depois de você esfria esse monte de gás aqui, aí você vem para 10 centímetros do chão. 10 centímetros. Se você for fazer a variação de volume nisso, final é sempre assim, final menos inicial. Sempre variação na física é final menos inicial. Isso dá menos 20. Menos 10. Então, a pressão sempre é positiva. Positivo com negativo, dá negativo. Num gráfico, isso poderia estar escrito aí que está, né? Você pode ter uma variação de volume contrária aqui. E aí, por isso que sairia um valor negativo, por exemplo. Entendi. Mas de uma maneira geral, isso é só numérico. Não se prendam, mudei de slide, vai ficar com esse desenho meio estranho aqui, mas não tem problema não. Dá uma apagada, depois eu dou um zoom e dou uma limpadinha ali. Bom, vamos lá. Então, feita a generalização, a gente pode ver uma aplicação que é da cafeteira italiana, né? Quem tem aí moca, acho que moca-sim italiano, a gente vê muito moca no carro.
né? Essa cafeteirazinha aqui. E aí, como é que essa cafeteira funciona, né? Ela tem diversos cronogramas para se seguir para você fazer o café. Ela tem bem pequenininha e tem das maiores, né? De uma maneira geral, você tem aqui embaixo a área que fica em contato com o fogo, que é a área que, né, você vai lá, bota no fogo, e a área, não sei se você já viu essa cafeteira, né? Ou alguém tem. Eu não tenho especificamente. Um dia eu vou comprar aí para ver se fica bom mesmo. Pronto. Então você bota bastante fogo e aí a água fica nesse reservatório, né? Aí nesse reservatório, isso aqui é rosqueado, tá? Essa parte aqui ela é separada dessa parte aqui de cima, uma rosca. Então é rosqueado ali. Então você bota a água e aqui você tem um filtro que encaixa nesse local onde tem a água. E aí esse filtro, né, ele vai até o contato com a água aqui. E aqui dentro tem um ponto em que você... Aqui é um filtrozinho embaixo. E aqui é o café. Vou botar branco aqui, cuidado com o olho, hein? Para ficar o café pretinho aqui, né? Ficar o café branco. E aí, os grãos de café ficam aqui, né? Moídos. Você tem um filtro. Tem que tomar muito cuidado com essas cafeteiras. E um outro filtro aqui em cima. Aí você pega, rosqueia. Não estraga meu desenho, não. Isso aqui deu trabalho fazer, velho. Não sou artista, não. Rosqueia de novo. Encaixa. E aí, quando você deixa no fogo, esse desenhozinho aqui que eu fiz, vou até postar no Instagram aqui. Eu não sei dizer nada. Você vai fazer o quê? A água vai começar a evaporar. Aí você vai ocupar essa parte interna aqui da cafeteira com vapor. Vapor. Consequentemente, você vai aumentar a pressão. Né? Vai haver um aumento de pressão. Você tendo um aumento de pressão aqui, o que vai acontecer? Você vai ter gás, né, moléculas de gás ocupando o interior aqui dessa estrutura. Então, cheio de moléculas aqui, deixa eu fazer um pouco mais grosso. Cheio de molécula aqui. Essas moléculas de vapor, elas vão começar a exercer pressão sobre a água. E aí, exercendo pressão sobre a água vai começar a tentar escapar, né? A água é um líquido que não suporta pressão. E quando a água não suporta pressão, ela vai passar por esse tubo, esse filtro, vai chegar onde está o pó de café, e depois ela passa por um segundo filtro para não levar pó, e vai ocupar a região aqui de cima. Já aí, né, não azul, já vem preta de café. Ela já vai ocupar essa região aqui em cima. Então, esta cafeteira exclusivamente funciona assim, né? A gente tem outros tipos de cafeteira, tem uma também que não é desse estilo não, porque eu vi ela transparente, ela meio que é tipo como é que eu posso explicar? Um funilzinho, só que ela era transparente por fora. Então, na verdade, aí, o café ocupa, né? Para deixar claro. Então, aí você fica com o café pronto aqui dentro. Ocupando essa área. Aqui embaixo a água, né, obviamente, vai diminuindo o nível. E aí até uma hora que não tem mais o que queimar aqui dentro, não vai ter vapor. Né? Isso aqui vai tudo sair como vapor d'água aqui em cima. Né? Caraca, muito grosso. Como vapor d'água aqui em cima.
e aí você vai ter seu cafezinho lá pronto. Né? Uma aplicação dessa capacidade do gás de fazer movimentar corpos, movimentar alguma coisa. Né? Aqui é uma movimentação para baixo, né? Uma pressão interna, porque é como é montada a cafeteira. Né? Caraca, eu tinha que ter dado uma salvada nesse desenho, mas tudo bem. Beleza? Então, é uma aplicação, né? A cafeteira italiana, você tem outras diversas aplicações aí. Pô, eu vou... Depois eu desenho de novo aqui. Ficou bonito aqui. Eu tenho um professor amigo meu que a gente... amigaço, fez faculdade comigo e tal, e a gente fica mandando para outros quadros, né? Quando o quadro tá bonito, porque a gente, na física, a gente não é muito preocupado com isso, não. Mas, querendo ou não, uma hora a gente tem que ser preocupado, né? Eu mudei minha letra, inclusive para dar aula. Minha letra não é de forma, nunca foi. Eu sempre escrevi cursivo. Mas não era bonita, não. Bom, então só pegar esses minutinhos, 10 minutinhos, começar, quem sabe até terminar, falar das transformações cíclicas. Ô, professor. Oi? Bem assim, se pegar e esfriar aquele recipiente do café, negócio de café, o café pode voltar para baixo? Não, porque... E aí que tá. Esse filtro aqui, não sei se vocês já viram um experimento, que você pega um copo d'água, bem cheio até, uma folha de papel e vira. E a água fica dentro do copo. Porque aqui você já está lidando com pressão. Como esse filtro ele é bem fininho, porque ele não quer que passe o pó de café, então, primeiro, o filtro impede a volta da água, por ele ser bem fino, além da pressão interna, né, aqui, tem aqui dentro. Né? Então, o café não volta, ele fica. E depois você pode até tirar a rosca, né? Desrosquear ele e ficar só com essa parte de cima aqui com o café. Nessa cafeteirazinha. Ah, tá. Entendi. Valeu. Tranquilo, nada. É um negócio assim, a gente tem que ter muito cuidado quando usar ela. Eu, particularmente, eu tenho um pouquinho de medo, porque a gente está mexendo com pressão, então é igual panela de pressão, né, velho? Panela de pressão tá no grau lá, você fica meio ressabiado. Isso aqui não pode ter nenhuma obstrução, esse tubinho, né? Apesar de ter um filtro aqui, você tem que deixar umas áreas, tem todo um esqueminha para botar o café. Como eu não tenho, eu não sou especialista, não. Mas você tem que ter todo um esqueminha para botar o café aqui para ainda deixar liberar ar, né? Você não pode travar tudo aqui. Você não pode café fazer tipo aqueles tijolos que vem vendendo, né? Você tem que deixar uma área respirável, vamos dizer assim, para o ar conseguir sair. Porque senão você vai aumentando a pressão aqui até, não vou dizer explodir, porque a explosão é uma... A gente usa o termo explosão no cotidiano, apesar de não ser uma explosão. É uma expansão que pode quebrar a cafeteira. Bom, cíclicas. Inicialmente, a gente vai também estudar as transformações cíclicas nos meios termodinâmicos, né? Aqui eu só vou dar uma palhinha delas. Você pode ter já vou montar aqui o esquema. Uma máquina mecânica que funciona da seguinte maneira. Ó. Imagina o seguinte. Ela tem um tanque, está muito grande, não precisa ser isso tudo não. Um tanque. Aí aqui ela vem, forma um tubinho. E aí aqui vai ter um êmbolo. Deixa eu pegar aqui mais para trás. Eu vou fazer esse êmbolo estar ligado. Deixa eu fazer um buraquinho aqui. E ligar. Bom, acho que vai dar para entender depois. Melhor. Aqui, pronto. Dá um zoom. Beleza. Aí esse êmbolo vai estar ligado
Uma rodinha, pode ser. Aqui preso aqui. Tá? O que eu estou querendo demonstrar? Vamos supor que eu tenho aqui um combustível, que no caso vai ser, por exemplo, água. Não tem problema. Né? Obviamente nós temos combustíveis melhores, mas água. Então tem um tanque aqui de água. E aí eu vou começar a botar no fogo. Clássico. Isso aqui é a introdução até para o princípio das máquinas térmicas, que são tão importantes. Ora, professor, é importante máquina térmica? É, carro, geladeira. Nesse princípio aqui, principalmente o carro. Né? O motor do carro até hoje é isso aqui. Desde 1800 e pouco, até hoje o carro é o mesmo princípio de funcionamento. A gente vai falar um pouco sobre o rendimento do motor do carro. Então você bota no fogo essa água, esse líquido, e ele novamente vai começar a evaporar. E aí o ar, vamos supor que aqui ele tem uma tampinha, né, que não deixa o ar vazar por aqui. Né? Então o ar ele fica constante aqui dentro, ele vai começando a evaporar e vai ocupando o espaço aqui. Deixa eu fazer mais grossinho para ocupar mais espaço. Ele vai ocupando espaço, né, o vapor da água, até que ele chega no êmbolo. Ora, dá um certo momento em que o êmbolo começa a sofrer uma pressão. O êmbolo sofrendo essa pressão, ele vai ser deslocado para trás. Ele vai ser deslocado para trás. Só que conforme ele vem para trás, o que vem para trás também? Essa haste. Quando a haste vem para trás, o que também vem para trás? A bolinha, só que ela não vem para trás, né? Ela vai girar. Então, vamos supor que no início ele estava ligado no ponto A e o ponto A vai estar aqui. Depois eu volto para o desenho. Então, ele vai ocupar aqui todo esse espaço, empurrando o êmbolo. Só que como tem esse tubinho aqui, vamos supor que um pouco de gás entra aqui. E esse tubinho está no meio externo aqui. O gás que entrar nesse tubo, ele vai ser resfriado pelo ambiente, por exemplo. E aí, quando ele é resfriado pelo ambiente, ele vai condensar e virar líquido. E aí vai cair de novo no tanque. Então, você está vendo que, conforme essa água cai, a gente não vai... Isso aqui é um ideal perfeito, tá? Obviamente, isso no mundo real não existe. Nossa, professor, você descobriu um novo... Não existe máquina térmica perfeita. Não existe. Mas a gente vai discutir... Professor, Oi. esse processo aí de transformação cíclica, ele parece um pouco com... Eu não sei o nome, acho que é liquefação. Não sei. De método de separação de mistura. Sim. Tem aqui, na verdade, eu fiz esse caninho aqui para fazer a liquefação justamente para a gente não perder a água, né? Para a água não evaporar e sumir. Mas tem a ver. Você pode fazer um processo desse tipo para decantar a água, né? Tem a decantação também. E aqui é um princípio, por exemplo, de locomotiva. Locomotiva é assim, você joga carvão queima, vira vapor, o vapor empurra um êmbolo que empurra as rodas da locomotiva. Né? O mais clássico caso, locomotiva a vapor. Os carros nossos não ficam com aqueles pistões lá à toa. Eles estão queimando combustível também. Então, máquina térmica até hoje, carro, locomotiva, né? As nossas máquinas térmicas do cotidiano aqui, elas são um pouco diferentes, porque a gente não queima vapor para a geladeira funcionar, é uma transformação elétrica. Mas as máquinas térmicas do nosso objeto de estudo aqui são a partir desse princípio. Aí eu botei esse tubinho para você não ter, para não escapar nada. A gente ficar numa máquina meio que perfeita. Só que aí, conforme o gás entra nesse tubinho,
a pressão não diminui, porque vai ter menos moléculas, consequentemente o êmbolo volta. Se o êmbolo volta, minha rodinha gira novamente, o ar volta à posição ali original. Vou tentar pegar o pontinho. Aqui, o ar volta. Então você acabou de dar uma volta. E aí, de novo, né, você vai apagar um pouco esses gases aqui. Eles não vão estar mais ocupando. Aí, como a pressão diminuiu, o êmbolo voltou, aí a água continua sendo esquentada, a água vai gerar vapor, então a gente vai ter um ciclo. Por isso, transformação cíclica. Né? Queima, aumenta a pressão, o êmbolo vai para trás, o êmbolo indo para trás diminui a pressão, o êmbolo volta, aumenta a pressão, diminui a pressão, aumenta a pressão, diminui a pressão e fica nesse vai e volta. A transformação cíclica tem base nisso, tá? E a gente vai rever esse esquema aqui mais para frente. Ou seja, num gráfico de pressão por volume, como a gente estava fazendo aqui atrás, pressão por volume, o que a gente teria? Teríamos 4 momentos. O momento A, vou fazer aqui pressão por volume. O momento A, o momento B, o momento C e o momento D. Estados ou momentos aqui. O que cada momento está fazendo? Tem um momento de aumento de pressão do gás com volume constante. Então, você vai vendo que as moléculas, como a água está evaporando, as moléculas vão ocupando o espaço e vão aumentando a pressão com volume constante. Você vê que antes do êmbolo andar, não tem mudança de volume. Depois que o êmbolo anda, a gente trata daquela transformação isovolumétrica, né, ou isométrica. O volume se mantém, a pressão, desculpa, isobárica. A pressão se mantém constante e o volume aumenta. O volume aumenta, o êmbolo veio aqui para trás. Depois, com esse movimento, a pressão diminui. E conforme a pressão diminui, você vai tendo uma diminuição no volume. O êmbolo ocupa o espaço de novo lá para trás. Então, essa transformação aqui é uma transformação cíclica em que a gente tem diversos trabalhos termodinâmicos. Já estourei. Tá. A gente continua daqui na próxima aula, e aí já é um bom início para a gente entrar em termodinâmica. Então, na nossa próxima aula, eu vou falar de energia interna de gás e da primeira lei da termodinâmica. E a gente vai encerrar até a primeira lei. Porque a primeira lei ela é importante, mas ela é rápida. As discussões são rápidas. Para a gente ter uma outra aula para a gente discutir só sobre rendimento e segunda lei da termodinâmica, e aí falar de potência térmica. Potência térmica cai no Enem com força. Estava fazendo os exercícios e eu até mostrei na nossa última aula. Cadê? Potência térmica. Aqui é relacionado com a elétrica. Tem outro aqui, de potência térmica. Eu lembro. Aqui, potência térmica. Então, a gente vai discutir potência térmica. Então, a gente vai discutir a potência, rendimento e segunda lei da termodinâmica. Certo? Não vou entrar muito em teoria de entropia, não, apesar de ser muito massa. Eu sou suspeito para falar. Fora isso, valeu, galera. Bom estar com vocês. Espero que o Mengão esteja ganhando. Senão, vou pistolar aqui e a gente se fala. Ô, professor, Oi. Esse slide você vai botar quando? No site? Vou lá. Esse das transformações eu vou terminar aqui. Esse das transformações eu vou botar lá no Google Sala de Aula, junto com o vídeo da aula. Então tá. Tá, esses das transformações aqui, slide preto, ele vai branco para vocês, o fundo. Mas eu vou esperar finalizar tudo, que ele vai de uma vez só. Tá. Beleza. Valeu, professor. Boa noite. Valeu.
Abraço, tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu, galera.